O Amor em Movimento, ele foi resposta, assim, na minha vida, assim, de algo que eu oro e peço a Deus desde muito pequeno, assim, sabe? Um lugar onde eu pudesse colocar meu coração, falar das coisas que eu acredito, ter a liberdade de expressar. É um culto que atende a todas as idades e todos os gostos e estilos. Acho que toda a visão que Deus deu para o Guilherme, ela tem se cumprido. Jesus está passando e Ele me chama e Ele te chama. Cada dia mais as pessoas estão chegando, cada dia elas estão mais envolvidas nessa visão de amor. Um pouco antes de tudo começar, na verdade eu estava viajando bastante e até um pouco ausente da igreja local, da Bíblica da Paz. E naquele tempo eu estava orando bastante a respeito disso, sentindo a falta de servir na igreja, de fazer alguma coisa, que foi quando meu pai, pastor Edson Rebustini, me chamou para conversar. Quando eu cheguei na igreja para trabalhar na segunda-feira, alguém me disse, olha, o Gui vai começar a assumir os cultos de terça. E aí eu peguei o telefone e liguei para ele para dar os parabéns e desejar sorte dessa nova empreitada que ele ia seguir. E aí ele falou para mim, olha Vini, eu gostaria que você estivesse comigo nessa nova etapa, eu queria bater um papo com você hoje à noite. E eu, a Gabi, que é minha esposa, nós estávamos orando para Deus preparar algo no meio da semana para a gente estar envolvido. E após esse culto nós falamos com o Gui, se ele tinha interesse de ter alguém ajudando na recepção. Ele falou, na verdade eu não tenho ninguém ainda, então é de Deus, que eu estava orando por um casal, para Deus preparar alguém. Do momento em que a gente decidiu até o primeiro culto foi muito rápido. Foi coisa assim de 20 dias, menos de um mês. Uma das primeiras coisas que ele pensou que ele gostaria que tivesse no culto fosse uma área onde as pessoas pudessem chegar, serem bem recebidas e ali ter um lanchinho para as pessoas que, enfim, vieram do trabalho, pegaram trânsito. Então, uma área onde elas pudessem relaxar, comer alguma coisinha e ter um tempo de comunhão. Quando nós decidimos que o Amor em Movimento iria começar, foi mais ou menos uns 20 dias antes do meu aniversário. E eu lembro que eu falei para o meu pai, eu falei que o presente que eu escolhi foi o começo, o início do Amor em Movimento. Então essa data, dia 2 de setembro de 2014, vai ficar marcada para sempre na minha memória. Dia 2 de setembro do ano passado, então, foi o nosso primeiro culto. E tivemos um ensaio só, na segunda-feira, um dia antes do culto. Nós nos encontramos aqui na igreja às 8h30, ensaiamos. E no dia seguinte nós tocamos as músicas. Eu lembro que o louvor saiu perfeito assim pra gente, sem nenhum erro, sem nenhum problema técnico. Foi um dia inesquecível. 600, 700 pessoas que estiveram aqui. Eu lembro que o culto foi para férias. O culto da volta, aquela quase que mesma ansiedade, né, do primeiro culto. E eu lembro que no dia algumas coisas deram erradas. O telão, ele parou de funcionar e grande parte dessa reinauguração tinha a ver com o telão. Então nós pedimos gentilmente, o Guilherme super carinhoso, carismático, conversou com as pessoas que estavam esperando do lado de fora do salão de culto e falou, olha, a gente vai ter um atraso, tudo bem para vocês. E as pessoas entenderam e... No fim que deu tudo certo, na verdade era para dar tudo errado, mas deu tudo certo, a volta foi muito boa, foi muito gostoso a gente ver que o culto de terça-feira já fazia parte da rotina das pessoas, né? Nesse primeiro culto nós lançamos a primeira conferência Amor em Movimento. Todo mundo explodiu de alegria pela notícia e ao mesmo tempo, né, no momento seguinte, ali todo mundo ficou pensando como vai ser tudo, né? Grandes pregadores, grandes cantores e pessoas de todos os lugares de São Paulo, até do Brasil, nós saberíamos que estaria nesse lugar. Pelo nosso tamanho, né, para o tamanho da conferência, os convidados que a gente teve ali, né? Thales Roberto, Diante do Trono, Luciano Subirá, André Valadão, tantos convidados, pastor Lucinho Barreto, né? Pessoas que a gente achou que jamais iriam até topar de estar ali conosco. O resultado foi milagroso, acho que a gente fez tudo o que estava às nossas mãos para fazer e Deus fez a parte dele, né? Que foi incomparável.
É legal a gente pensar que um ano passou e passou super rápido. E a sensação que eu tenho nesse um ano é que nós estamos apenas engatinhando, nós estamos no começo daquilo que Deus sonha para esse lugar. Ter a oportunidade de poder servir a igreja durante a semana, de separar um momento da semana para poder servir a igreja é muito gostoso. Nós ficamos mais próximos de Deus, nós ficamos mais próximos das pessoas, nós se sentimos servos, nós começamos a buscar mais a Deus, a orar, a ler a Bíblia. Nesse um ano eu pude ver muitos cristãos velhos de servir ao Senhor, mas com o mesmo coração dos novatos, amando, fazendo o melhor, se preocupando com as pessoas, a excelência em tudo isso também. Se Deus tivesse me chamado, desafiado a minha vida para fazer isso, mas eu não tivesse essas pessoas maravilhosas que têm me ajudado, que têm servido comigo, né? Que doam do seu tempo, que doam da sua vida, que não medem esforços para todas as terças-feiras esse culto acontecer, seria impossível. Então fica aqui minha gratidão, em primeiro lugar a Deus e depois, claro, a minha família, a minha esposa, né, que está ao meu lado sempre me apoiando nos dias difíceis, aos meus pais, ao meu irmão e com certeza as pessoas que estão aí do meu lado carregando essa tocha comigo e não deixando ela apagar.